A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um dia aqui do nosso programa Adolescentes em Foco, alusivo ao nosso 15º Congresso de Adolescentes aqui na filial em Carpina, Pernambuco. E hoje, no nosso programa, nós temos aqui, como você já pode ver, um convidado muito especial, o nosso presbítero Fernando Filho, que é o responsável pela congregação ali em Jardineópolis 2, na filial aqui em Carpina. Seja bem-vindo, presbítero, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Rebeca. Para mim é um prazer imenso estar participando desse programa com vocês. Amém. E continuamos aqui também com o nosso grupo de louvor do nosso congresso, né? Nós temos aqui a adolescente Lislaine Mary, Júlia Gabriele, Camille Vitória, Tereza Santos, José Vinícius, Júnior Souza e Pedro Henrique. E também conosco nós temos aqui o tecladista, nosso irmão Diego. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E nesse programa hoje, no nosso programa Adolescentes em Foco, nós vamos tratar de uma temática muito boa, que é o adolescente cristão e o cuidado com as suas emoções. Nós vamos conversar um pouco sobre as doenças que estão assolando hoje em dia, né? A depressão, a ansiedade, outros transtornos mentais, né, que têm acontecido, que podem ser frequentes nessa faixa etária e também todas as outras. Mas antes de nós começarmos a nossa conversa aqui com o nosso presbítero, vamos de louvor, vamos ouvir aqui o nosso grupo de louvor cantando ao Senhor. Não que eu seja tanta coisa, eu sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Amém, glória a Deus. Nada nessa vida é mais importante do que o nosso Jesus. E voltando aqui à temática do nosso programa, com a nossa conversa com o nosso presbítero Fernando Filho, que é responsável pela congregação ali em Jardineópolis 2 e também é formado em psicologia, estará conversando sobre o cuidado com as emoções do adolescente, né, hoje conosco. E para começar, presbítero, a nossa conversa, eu queria lhe perguntar o que são as emoções e quais são as principais emoções que são vividas nessa fase da adolescência. Irmã Rebeca, emoções são estímulos que o indivíduo passa a sentir mediante a algo, a coisas que venham a mexer com ele. E a esse evento pode trazer reações positivas, reações negativas, reações agradáveis ou desagradáveis. Todos nós estamos sensíveis e passíveis a emoções. Na verdade, o ser humano que não sente emoção, ele não é um ser humano. Na verdade, é isso. Todo ser humano ele é passivo e sente muitas emoções. E as emoções, elas estão relacionadas a vários aspectos, como medo, como tristeza, raiva. Tudo isso são emoções que o ser humano ele sente. Inclusive, o medo é algo inato. A gente já nasce com ele, já vem com ele. Ninguém aprende a ter medo. Nós sentimos medo. Inclusive, o medo ele é um mecanismo de defesa
do próprio ser humano. Amém. E o Senhor, nosso Criador, Ele nos criou assim, né? Com corpo, alma e espírito, né? Todos nós temos tudo isso, como o Senhor falou. E, infelizmente, ultimamente, os casos de enfermidades emocionais têm crescido bastante, né? Então, eu queria saber do Senhor se as emoções humanas elas precisam de cuidado. Com certeza, todas as emoções que nós sentimos, se elas não forem bem administradas, elas passam a causar prejuízos, passam a causar danos em nós. Então, todas elas que viemos a sentir, ela precisa ser bem administrada. Como eu sempre gosto de dizer, todo excesso, tudo que é demais, passa a ser perigoso. Tudo com modéstia, tudo com equilíbrio. Então, quando não se há esse equilíbrio, já se passa a olhar com um olhar de atenção, com um olhar que requer um cuidado maior, na verdade. E falando sobre as enfermidades no emocional, né, nós temos aí a doença do século, que é a depressão, né? E acho que todos nós conhecemos pelo menos alguém que já enfrentou esse problema. E eu queria saber do senhor como é que a gente discerne a doença do problema espiritual e o que é que a Bíblia fala sobre depressão. Na verdade, irmã Rebeca, essa é a doença do século, aliada à ansiedade, né? A ansiedade, quando ela não é bem cuidada, não é bem tratada, induz o indivíduo a se tornar uma pessoa depressiva. Claro que vivemos em um tempo que até mesmo muitas pessoas demonizavam a depressão, quando na verdade a depressão ela é uma tristeza profunda que vem a perdurar por muito tempo, e quando isso acontece onde se há uma sinalização para se ter um cuidado maior. Não é que a depressão, a pessoa que se torna depressivo, venha passar por essa situação que é complicada, que é difícil, venha estar sofrendo uma perturbação espiritual. Na verdade, não. Isso é normal, todos nós passarmos. Porém, devemos ter cuidado, porque a pessoa que passa a se tornar depressiva, ela sofre muito com seu baixo autoestima, a tristeza passa a ser a rotina da sua vida, e isso pode se tornar um campo fértil para a atuação do maligno. É bom nós salientarmos isso, destacarmos isso, de que a pessoa que está nessa situação, ela deve ter os seus cuidados necessários, porém, esse cuidado deve estar aliado também ao cuidado espiritual e também ao cuidado humano, que a Bíblia também não condena. A Bíblia traz algum caso assim que a gente possa mencionar? Podemos destacar a passagem do profeta Elias, depois que ele vence o desafio do Carmelo e recebe a ameaça de Jezabel. A Bíblia diz que Elias ele resolve entrar no deserto de Berseba e ele, no seu ânimo, ele pede a morte. Ou seja, ele não queria mais viver, ou seja, a informação que ele ouviu por parte de Jezabel trouxe um impacto muito grande para o seu emocional, ao ponto dele entender que não valeria mais apenas viver, não valeria mais apenas seguir a sua carreira ministerial como um profeta do Senhor naquela geração. E se o anjo do Senhor não chegasse para intervir naquela situação, com certeza o profeta morreria como um depressivo, sim, pois ele não queria mais nada com a vida. E é exatamente esse o cenário de uma pessoa depressiva. A vida para ele ou para ela não tem mais sentido, não tem mais razão, tudo perde o seu sentido. Entendi. Nós vamos continuar aqui com a nossa conversa, porque o assunto é muito interessante, né? Mas nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós vamos continuar aqui com a nossa temática, o adolescente cristão e o cuidado com as emoções. Mas antes da gente ir, vamos ouvindo música com a equipe de louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou
caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Estamos de volta com o nosso programa Adolescentes em Foco, alusivo ao nosso 15º Congresso de Adolescentes. E hoje nós estamos aqui com a temática falando sobre o adolescente cristão e o cuidado com as suas emoções. Estamos aqui conversando com o nosso presbítero Fernando Filho, que é o responsável ali pela congregação em Jardim Neópolis 2, e também estamos aqui com o grupo de louvor do nosso congresso que estava cantando aí. E hoje, durante o nosso intervalo, né, nós estávamos aqui conversando sobre esse tema muito interessante e nós temos algumas adolescentes que querem fazer algumas perguntas ao presbítero, né? Vamos começar com Camille. Paz do Senhor, presbítero. Eu queria saber como a gente poderia aprender a controlar as nossas emoções na adolescência. Amém, irmã Camille. É um desafio muito grande para o adolescente, tendo em vista de que, por ser uma fase muito bonita, muito bela, mas é muito cheia de desafios, muitas curiosidades, muitos estímulos, e a melhor maneira de lidar com as emoções é você procurando adequá-las, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Quando nós adequamos as nossas emoções e submetemos elas à vontade de Deus, fica bem mais fácil, mais prático de administrá-las, tendo em vista de que, se nós descentralizarmos elas da vontade de Deus, nós podemos se tornar reféns das nossas próprias emoções. Elencamos um dos grandes desafios dessa fase da adolescência, que é o medo, a timidez. São desafios que vocês enfrentam constantemente e que, se você não procurar submetê-las à vontade de Deus, você pode sim sofrer. Então, uma maneira prática de você administrá-la, conviver com elas, sem sofrer tantas sequelas, é exatamente essa, buscando um refúgio e um reforço espiritual. Claro que
de forma humana também existem algumas ferramentas que vai ajudar, vai contribuir, como uma busca por um psicólogo, uma busca ao seu líder, ao seu pastor. Orientações como essas vão contribuir muito para o seu desenvolvimento, mas não podemos, de forma principal, descartá-la, o refúgio, e submetê-la sempre à vontade de Deus. Amém. A jovem Júlia também tem uma pergunta. As amizades influenciam no nosso desenvolvimento emocional? Sim, as nossas amizades, elas são um dos grandes fatores positivos ou negativos para essa contribuição emocional. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver figuras como o jovem Timóteo, como o próprio Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eles tinham em sua volta pessoas que eles poderiam se referenciar, pessoas que contribuíram muito para o seu desenvolvimento emocional. Mesmo a Bíblia falando do jovem Timóteo, que ele era tímido, mas essa timidez ela foi trabalhada pelo apóstolo Paulo, e observe que mesmo ele tendo essa, podemos dizer assim, essa deficiência, a timidez, mas não foi um fator primordial para um bloqueio no seu ministério, na sua chamada, mesmo ele sofrendo com essa timidez. O reforço, que era a amizade que ele tinha do apóstolo Paulo, fez com que ele viesse ser um jovem extraordinário dentro das páginas sagradas, e que até hoje traz um testemunho de vida que influencia todos nós. Então, a amizade, ela influencia muito, como eu disse, positivamente ou negativamente. Amém. E seguindo essa linha da timidez e do medo, que o senhor acabou de citar Timóteo, né? Além da amizade, desse reforço da amizade, qual outra ferramenta que o adolescente pode ter para enfrentar esse obstáculo e ser usado por Deus, né? E se desenvolver aí na obra, apesar da timidez? Irmã Rebeca, é uma pergunta muito importante. Tendo em vista os desafios que os adolescentes, os jovens têm, e muitos deles sentem a chamada de Deus, sentem essa vocação, mas quando eles olham para si, eles enfrentam um bloqueio interno. E se isso não for trabalhado, não for moldado, isso vai causar um atraso, um atrapalho muito grande na sua vida. Então, uma das formas, humanamente falando, principal de você vencer esse bloqueio, seja ele o medo, a timidez, a exposição, é enfrentando. Não existe uma outra maneira de se vencer, a não ser, humanamente falando, reitero, é você enfrentando. Porque se você tem medo de algo, como você vai conseguir vencê-lo se você não enfrenta? Então, a partir do momento que você fica com o pé atrás, mediante o que você sente, você nunca vai conseguir vencer esse bloqueio, essa trava na sua vida. E, claro, no nosso meio, estamos cheios de jovens talentosos, jovens habilidosos, e que por muitas vezes eles se sentem reféns exatamente dessa timidez, desse medo. Às vezes uma palavra que foi dita que ocasionou uma tristeza interna e que paralisou. Então, a maneira certa, humanamente falando, é enfrentar, jamais recuar, entendendo de que avançando é a melhor forma de se conquistar aquilo que se almeja. É verdade. Nós estamos vivendo num tempo que as doenças emocionais elas têm se aumentado, principalmente entre os jovens e os adolescentes. Quando é que o adolescente precisa buscar um auxílio médico e como é que a gente pode identificar que ele está precisando de um médico? Exatamente esse desafio enfrentado por muitos adolescentes é a negação. Às vezes eles percebem que não estão da forma normal de ser, porque vivemos em um ciclo de amizades cotidianas, colégio, igreja, família. Seja na igreja, é perceptível quando um jovem ele não está se comportando da sua forma normal. No colégio,
no ambiente familiar. Então, o mais interessado em administrar a situação em que ele está deve ser ele mesmo. Mas, falando na linha da psicologia, o primeiro passo é a negação. Ele sempre vai negar, vai dizer que está bem, vai dizer que os outros estão achando que ele não está bem, mesmo ele estando. E a forma certa é ele ter a consciência de que ele precisa de uma ajuda, mas digamos que ele negue. Então, alguém que está em sua volta, que tenha a liberdade, deve chegar, deve sinalizar de que esse jovem, esse adolescente, precisa sim de uma interferência, de uma intervenção, para que ele volte, que ele retorne ao seu estado original. Então, ele percebendo isso, é uma maneira prática dele lidar com essa situação. Eu percebo de que eu preciso de uma ajuda, eu percebo de que eu preciso sair dessa situação que está me incomodando, e uma maneira certa é ter a coragem. Claro que a negação, a vergonha de se expor em dizer que não está bem, às vezes se torna até pesado, mas há um grito de socorro. E essa forma de você procurar ajuda é uma forma de você dizer que você não está conformado com a situação, de que a maneira que você está vivendo, a situação que você está, não é a que você quer, e você precisa sair dela. Então, um grito de socorro, ele é muito importante. Ele se faz necessário para a vida do adolescente. E ele percebe que isso não está bem, ele tem ciência que não está bem, ele sinaliza. E essa sinalização é o escape, é a válvula que ele vai encontrar para retornar ao seu estado original. E aproveitando essa fala, né, é sempre importante a gente deixar bem claro, né, principalmente para os adolescentes, como o senhor falou, muitas vezes eles têm vergonha de se expor, de falar, né, mas enquanto líder, né, enquanto conselheira, enquanto presbítero, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Então, assim, se você está passando por um momento, se você está passando por uma situação, você não tem alguém assim com quem conversar, procure seu conselheiro da união. Procure a secretária, procure um líder com quem você se sinta confortável para conversar, porque a gente quer ajudar vocês, né? O nosso maior interesse é de que vocês estejam bem, de que vocês estejam bem mentalmente, né? E que a gente possa ajudar vocês, né? Então, não hesitem em procurar ajuda, é muito importante essa busca de ajuda, não é, presbítera? Exatamente. A nossa igreja, ela sempre tem esse olhar e essa preocupação com os adolescentes, com os jovens, claro que de forma geral, mas referindo a essa fase da vida que é um turbilhão de emoção, é um turbilhão de cobranças, sonhos, projetos, ideais, tantas coisas, opiniões. Então, isso causa que traz um impacto muito grande para o emocional de todos vocês. Mas, como a nossa irmã Rebeca bem sinalizou, é importante sinalizar para o seu líder, para o seu pastor, a necessidade de uma ajuda, e principalmente no quesito espiritual. Amém. Presbítero, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Foi muito importante essa conversa e essa sinalização para os adolescentes, né, sobre a busca de ajuda. Então, que Deus lhe abençoe, presbítero. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Amém, irmã Rebeca. Também eu quero estar agradecendo ao pastor da igreja, ao nosso pastor Simas, também toda a equipe de direção desse programa, aos adolescentes que participaram, e essa boa oportunidade que a mim me foi concedida, me sinto honrado, e para mim foi um prazer muito grande contribuir e participar deste momento com todos vocês. Amém. Antes de encerrarmos o programa, vamos ouvir mais uma vez a equipe de louvor louvando ao Senhor. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história num
seu nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nosso programa vai chegando ao final, mas nós queremos agradecer a você, telespectador, que esteve aqui conosco, pela sua audiência. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez ao nosso presbítero, à equipe de louvor que está aqui conosco, né? O nosso tecladista também, irmão Diego. E lembrando que a nossa programação do nosso 15º Congresso de Jovens de Adolescentes continua, né? Amanhã tem mais, então nós esperamos você aqui. Que Deus abençoe. Tudo que eu vivi, todos